Vamos dar início ao estudo bíblico nesta manhã. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela nossa chegada aqui em paz e pedindo que Ele nos dirija na abordagem desse grupo religioso e que o Espírito dele possa iluminar as nossas mentes e trazer à memória aquilo que a gente preparou. Vamos orar? Pai, nós louvamos, bendizemos o Teu nome, pelo Deus santo, poderoso que Tu és. Nós rendemos graças, Senhor, a Ti por esta manhã, pelo despertar, pela nossa chegada aqui em paz. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido, nos livrado do mal. Nós queremos, ó Deus, pedir a bênção do Senhor sobre esta escola bíblica, que o Teu Espírito ministre aos nossos corações e nos ajude a compreender, ó Deus, a religião judaica. Que o Senhor nos guie, nos abençoe, que possamos, ó Deus, conhecer um pouco mais a respeito desta religião, de onde o cristianismo nasceu, de onde o cristianismo surgiu. Pedimos que o Senhor nos direcione, traga aqueles que ainda não chegaram. Ó Deus, que seja um momento oportuno para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade à nossa série, hoje nós vamos estudar sobre uma religião bastante conhecida nossa, e uma religião que em muitos aspectos tem muita coisa a ver conosco, com o cristianismo, ok? O judaísmo. Eu confesso que é um desafio trazer uma abordagem sobre o judaísmo, porque a religião, não é, a cultura, é uma cultura milenar, né? A religião milenar, e assim, tem muitos aspectos que poderiam ser abordados aqui, mas a gente fez um recorte aí para efeito de análise, aquilo que a gente julgou ser mais importante, e a gente vai abordar nesta manhã, ok? Então, série Religiões e Seitas, hoje nós vamos falar sobre o judaísmo, a religião judaica. Vamos lá então. Primeiro nós vamos fazer uma excursão histórica, um pano de fundo histórico a respeito deste grupo religioso, ok? Muito bem, então, o judaísmo, ou a religião judaica, tem como origem, né, a pessoa de Abraão. Tudo começou quando o Senhor Deus, de forma soberana e graciosa, por motivos que nós não sabemos explicar, porque Deus não deu esses motivos em sua palavra, Deus escolheu Abraão como seu representante e firmou um pacto, uma aliança com Abraão. Quando Deus firmou esse pacto, essa aliança, o seu nome não era ainda Abraão, mas era Abrão. Então, a partir do momento que Deus firma esse pacto, Deus também muda o seu nome, porque tinha a ver com os propósitos de Deus para a sua vida. Então, Abraão é uma figura muito importante para a origem desta religião, para a origem deste povo e também desta cultura. Nós vamos abrir alguns textos da Bíblia, porque a gente vai ver daqui a pouquinho que essa porção que a gente vai ler da Bíblia é a fonte de autoridade desse grupo religioso, ok? Então a gente, no capítulo 11, quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente tem aquela divisão, não é? Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos a história da humanidade, de forma geral, a criação, o casamento, a entrada do pecado no mundo, o dilúvio, a dispersão das nações. Então, até o capítulo 11 é a história geral de toda a humanidade. A partir, especificamente, do fim do capítulo 11, início do capítulo 12, Deus já vai tratar de forma mais específica, começando por Abraão, depois seus filhos, seus netos, né? Até exatamente a partir de Jacó, neto de Abraão, exatamente Deus se voltar mais para um povo específico, a gente vai ver isso. Gênesis 11, 27, a gente vai ver o pai de Abraão, seu irmão, sobrinho, né? O texto bíblico diz que são estas as gerações de Tera, ou em algumas Bíblias, Terá. Tera gerou a Abraão, a Naó e a Arã,
e Arã gerou a Ló. Interessante, uma coisa que a gente precisa registrar aqui é que o povo judeu ou o povo hebreu, eles são descendentes diretos de um dos filhos de Noé. Se você for ver no capítulo 11, a partir do verso 10, a gente vai ter a descendência ou a linhagem de Sem. O povo judeu também é conhecido como um povo semita, um povo que descende de Sem, ok? E veja que nessa genealogia que estamos lendo, Abraão é também um descendente de Sem, ok? Então o povo judeu é um povo semita, um povo que descende dessa linhagem. E o texto continua, né, falando a respeito de Abraão. Quando a gente analisa, além desse capítulo 11, a gente vê alguns textos que estão aí, capítulo 12, que é o capítulo da chamada de Abraão, né? Eu vou fazer um resumo, porque não dará para a gente ler esses textos todos, porque senão o tempo não permite. Diz o texto que Deus falou para Abraão e disse assim: sai da tua terra, uma vez que ele estava morando com seus familiares, com seus pais, na terra de Ur dos Caldeus. E Deus disse: e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei o nome, e te engrandecerei. Então veja, nesse capítulo 12, versos 1 e 3, Deus inicia seu pacto com Abraão, quando este morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, prometendo-lhes 3 coisas. Deus promete a ele terra, especificamente aos seus descendentes, porque Abraão ele peregrina pela terra de Canaã. Deus promete terra, Deus promete descendentes a Abraão, que ele iria ter filhos, mas adiante Deus disse que se ele pudesse contar as estrelas do céu, ou a areia do mar, essa seria a quantidade de filhos, ou seja, um número que a gente não podia contabilizar. E bênção, Deus promete também bênção, uma vida próspera a Abraão. Nos versículos 4 e 5 do mesmo capítulo, Abraão ele foi com sua família para Harã e viveu ali por um tempo, saindo de Harã quando ele tinha 75 anos. Ok? Mais adiante, no capítulo 13 de Gênesis, nós vimos que o sobrinho de Abraão vai com ele, e porque a terra não podia comportar os pastores de Abraão, os pastores de Ló, há aquele desentendimento, e acontece então a separação. Mas nesse capítulo 13, depois que eles se separam, Deus novamente promete a terra, Deus promete também a descendência. Então veja, Deus promete a Abraão no capítulo 12, e na sequência da narrativa de Gênesis, Deus vai prometendo, vai ampliando, vai afirmando, reafirmando outras vezes esta promessa, ou esta aliança. O capítulo 15 é um capítulo muito importante, porque Deus promete o filho, promete a terra, e entra de fato em uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 15. Você vai ver a partir dos versos 10, versos 9, 10, 11 em diante, que o pacto foi ratificado, foi confirmado, certo? Quando Deus passou por entre os animais que foram sacrificados. Deus entra em aliança com Abraão e mostra que se qualquer uma das partes quebrarem aquele pacto, o que tinha acontecido com aqueles animais seria o que iria acontecer. Ou seja, Deus, ele promete, Deus, ele garante a Abraão que aquela aliança seria cumprida. Ela não seria de modo algum, da parte dele, violada ou quebrada. Ok? Já no capítulo 17, que é mais um texto também que, quando Deus muda o nome de Abraão, Deus também institui a circuncisão. Quando Abraão tinha 99 anos, bem próximo dele ter o filho, seu filho Isaac, né? Deus renova seu pacto mudando o seu nome. Abraão, pai de numerosas nações. E mostra para ele o sinal externo desta aliança. Veja, Gênesis 17, verso 10 diz assim: esta é minha aliança, que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. No verso 13 Deus diz: a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Gênesis 17, 13.
Será uma aliança perpétua. Então veja, a forma ou o ingresso para você entrar nesta aliança, Deus mostra que é através da circuncisão. Então, todo macho que nascesse dali, o próprio Abraão foi circuncidado, e todo o seu filho deveria, ao 8º dia, em uma cerimônia, em um rito, ser circuncidado, ter a pele do prepúcio do seu órgão reprodutor, certo? Como sinal desta aliança ao 8º dia. E era exatamente ao 8º dia que todas as crianças receberiam também o seu nome. Então, além de ser circuncidado, era naquele dia, no 8º dia de vida do menino, que ele recebia o seu nome. As meninas, elas não eram circuncidadas, mas também ao 8º dia elas recebiam o seu nome. Esse sinal seria um sinal perpétuo desta aliança que a gente chama de aliança abraâmica. Essa aliança entre Deus e o patriarca Abraão. Já no capítulo 22, para a gente encerrar essa parte aqui, Deus confirma esse pacto, e nós vimos que Deus pede o filho de Abraão, filho que Abraão esperou por um longo tempo. Assim que nasce, Deus pede para mostrar a Abraão que Isaac é dele. Isaac é do Senhor, não é de Abraão. Essa aliança é confirmada também através da obediência de Abraão. Deus, mais uma vez, renova o pacto. Esse pacto abraâmico, ele foi muito importante e fundamental para outros pactos que Deus faz. Pacto com Moisés, pacto mosaico, a promessa de um descendente real, própria aliança que Deus faz com Davi também, e assim sucessivamente. Então veja, Deus então firma esse pacto com Abraão. Abraão, no texto de Gênesis capítulo 14, é chamado de hebreu. Alguns acreditam que provavelmente ele seja, alguns que têm como opinião que ele seja descendente de Éber. Enfim, ele é chamado de hebreu também. O Senhor reafirma essa aliança com seu filho Isaac e com seu neto Jacó, que em um determinado momento, assim como Abraão, muda de nome. Deus muda de nome. Em vez de Jacó, que era aquele que segura no calcanhar, né, por conta do seu nascimento, ou seja, um enganador, né, para Israel naquela batalha. A palavra Israel quer dizer, vem de pelo menos 3 palavras hebraicas. Ish, que é homem, né? A outra palavra é guerra ou luta, e a outra El, que é Deus. Ou seja, Israel é aquele que luta com Deus. Ele recebeu esse nome por causa disso, que é um dos designativos desse povo israelita, certo? Sob a liderança de Moisés. Então veja, nós temos aqui alguns patriarcas, esses pais, os fundadores. Nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, José também poderia entrar aqui, e nós temos no livro de Êxodo Moisés. Moisés é muito importante para o judaísmo, porque de fato é a partir de Moisés que a religião é mais organizada, é sistematizada, e Deus de fato elege e separa aquela nação como seu povo. Veja, com Abraão ainda o povo era peregrino, andava errante pelo deserto, mas com Moisés Deus exatamente institui aquele povo como o seu povo. Então, sob a liderança de Moisés, Deus firma a aliança com o povo, apresenta os termos, e Israel torna-se uma nação instituída e forte. Veja o que é que diz Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 19. É um texto muito importante para a instituição da nação. Êxodo 19, o mesmo Deus que tinha falado com Abraão, que tinha se revelado a ele, que tinha mostrado os seus propósitos para com ele e para com os seus descendentes, de lhe dar terra, de ser o seu Deus, de fazer dele uma bênção, de fazer ele um homem próspero. É o mesmo Deus que se revela a Moisés no capítulo 19, no Monte Sinai. Diz o texto no versículo 5, a partir do versículo 5, Deus disse assim, Êxodo 19, 5: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, guardados a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veja, dentre todas as nações que existiam naquela época, e haviam várias nações naquela época, Deus, por propósitos soberanos,
eternos e sábios, escolhe esta nação. Não sabemos o porquê. Deus escolhe, a terra é dele, ele é livre, ele é soberano para escolher. E ele escolheu esse povo para se relacionar com ele. Daqui a pouco a gente vai ver o objetivo. No verso 6, diz o texto: vós me sereis. Vós é o povo, a nação. Reino de sacerdotes e nação santa. Interessante, né? Tanto o sacerdote, que era separado para o serviço de Deus, quanto essa outra ideia de uma nação santa, era uma nação diferente. Uma nação com quem Deus ia se relacionar de forma pactual, de forma graciosa. Então, Israel era uma nação santa, separada para Deus. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o capítulo 19 é o capítulo em que Deus institui esse povo como uma nação, organiza esse povo. E se você for ver no capítulo 20, é o capítulo onde a gente tem os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos que foram dados por Deus através de Moisés, as tábuas da lei, é exatamente os termos desse, vamos dizer assim, casamento entre Deus e o seu povo. E Deus estabelece os critérios, Deus estabelece os termos que este povo deveria cumprir. Ou seja, já que é um casamento, né, uma aliança, Deus diz: olha, além de mim vocês não podem ter outro marido. Vocês só vão ter a mim. Vocês não vão ter outros deuses. Vocês não vão usar meu nome em vão. Vocês não vão me reproduzir através de, eu estou parafraseando, através de outras imagens. Eu sou um Deus exclusivo, eu quero o amor de vocês, a adoração de vocês, os sacrifícios de vocês. E vocês precisam separar um dia exclusivo para se dedicarem a mim. Então, os 10 mandamentos, ele é dado nesse contexto do rei com os seus servos, do Deus soberano com os seus servos, estabelecendo então esse pacto. Então, o capítulo 19 e 20 é o capítulo de fundação da nação de Israel, de fundação do povo de Israel, sob a liderança de Moisés. Moisés, a gente falou um pouco sobre Abraão, né? Moisés, ele é uma figura muito importante. Na verdade, o judaísmo, dentre outras figuras, ele tem pelo menos 3 figuras muito importantes. Abraão, que é o pai na fé, o pai dos judeus, como eles consideram, mas também a figura de Moisés. Moisés, ele é essencial para a religião do Antigo Testamento. Moisés é o maior profeta do Antigo Testamento. Ele foi instrumento do pacto, na verdade ele foi o mediador, né, dessa aliança, ele que faz essa mediação entre as partes, entre Deus e o seu povo. E ele foi designado para receber a lei de Deus. E ele escreve, registra e ensina o povo, e registra e propaga esses mandamentos para o povo. Então, ao longo do Antigo Testamento, a gente vai ver que essa porção que Moisés escreveu é a base, é o fundamento de Israel, é fundamental para Israel. Uma outra figura, além de Abraão, Moisés, é Davi. Davi é o maior rei de Israel, né? Davi era exatamente aquele de quem o prometido ou ungido viria. Trono de Davi, da casa de Davi, da descendência de Davi. Então os judeus, eles têm um apreço muito grande por essas 3 figuras. Abraão, Moisés e Davi, eles são fundamentais e importantes para o judaísmo, ok? Muito bem, então tem um detalhe para a gente registrar, ainda nessa parte histórica. Quando nós vamos analisar a religião judaica, tem pelo menos 3 elementos que caracterizam essa religião, 3 elementos fundamentais. Quando você vai estudar o judaísmo, você não pode deixar de analisar pelo menos esses 3 elementos que a gente vai aprofundar ao longo do nosso estudo. Primeiro, a crença em um só Deus. Enquanto os outros povos eram politeístas, adoravam vários deuses, várias entidades religiosas, existiam deuses nacionais, mas também deuses locais. Interessante, na antiguidade, muitas vezes, pelo fato desses falsos deuses serem locais, às vezes quando o povo saía de um lugar para o outro, tinha que adorar outro Deus, porque era um Deus local, era um Deus limitado, né? Mas o Deus de Israel, o Deus que se revelou a Israel, ele é um único Deus. Então, o judaísmo, ele deixa como herança para as outras 2 grandes religiões do mundo, o islamismo e o cristianismo, essa concepção
monoteísta, que é diferente de politeísta, ou seja, Deus. Só existe um Deus. Outra coisa também, que é fundamental você analisar no judaísmo, é a Torá, ou o livro de Moisés. A Torá é a lei, ou a instrução que Deus deu a Moisés para que Moisés ensinasse, instruísse. Moisés foi o pastor daquele povo, o guia espiritual, o líder que conduziu desde o Egito até a proximidade da terra de Canaã, passando o bastão para Josué. Então Moisés era pastor, profeta, juiz, porque ele julgava, os problemas e as causas do povo. Então a Torá é fundamental. E Israel, a nação escolhida. Esse povo que Deus separou, essa nação santa. Então esses são 3 elementos fundamentais. Desses elementos, porque alguns dizem assim, olha, os distintivos de um judeu é a circuncisão. Mas está aqui, por exemplo, na Torá. Ela exige que o judeu seja circuncidado. As leis dietéticas. O judeu, ele observa, as leis alimentícias. Existem determinados alimentos, animal, como sangue e coisas do tipo. O judeu não consome. Há toda uma restrição alimentar. E também o calendário judaico também está dentro da Torá. Por exemplo, o judeu, ele tem 3 festas. Dentre todas, existem 3 que são festas de peregrinação, ou festas de peregrinações, que geralmente o judeu vai até Israel, que é exatamente a Páscoa, é o Pentecostes, certo? E também a festa das tendas. São mais ou menos aí 3 festas principais, dentre outras, que os judeus têm. O sacrifício, o Yom Kippur, o dia do sacrifício, e outras também celebrações. E o judeu tem uma celebração semanal, que é o Shabat, que é o sábado. É também uma celebração, é uma espécie de festividade, ok? Então esses são os 3 elementos essenciais do judaísmo. Na sequência, o que é que nós vamos analisar? Eu separei pelo menos 5 coisas que a gente vai analisar do judaísmo hoje. Dentre essas, a gente poderia... tem alguns pontos que a gente pode observar também dentro disso aqui. Primeiro, sempre quando a gente analisa um grupo religioso, é importante nós vermos a fonte de autoridade. Onde é que eles embasam suas crenças, suas doutrinas? A gente vai ver a fonte de autoridade. Depois, monoteísmo, a gente vai explicar o que é isso, monopessoal, daqui a pouco. Ou seja, Deus, a teologia dos judeus. A gente vai ver essa concepção de Israel como nação escolhida. Eu vou passar do ponto de vista deles, como eles compreendem. E na próxima semana, nós vamos trazer a versão cristã, a leitura cristã, a respeito desses tópicos aqui. Ou a perspectiva bíblica diante dessas concepções da religião judaica. Como é que eles veem Jesus Cristo e o Espírito Santo? Esses 5 pontos a gente pode destrinchar e pode ser que apareça alguma concepção de salvação, de pecado dele. Mas esses são os 5 pontos. Primeiro, fonte de autoridade. A gente vê que o catolicismo, quando a gente viu, eles têm a Bíblia, que tem livros a mais do que nós, como uma das fontes de autoridade. Mas a palavra do Papa, a tradição da igreja, também são outras fontes de autoridade. Vimos que os adventistas, além da Bíblia, têm na profetisa Ellen White como também uma fonte de autoridade. Eles dizem que Ellen White foi tão inspirada quanto os profetas, quanto os apóstolos, e portanto, algumas concepções teológicas dos adventistas eles fundamentam na senhora White, que é a profetisa do adventismo. Vimos as testemunhas de Jeová. Além de uma tradução distorcida da palavra, eles têm a sociedade, Torre de Vigia, que publica seus materiais e tem como também... Então, cada grupo tem sua fonte de autoridade. Para o judaísmo, a escritura tem papel essencial. A gente vai explicar o que é essa escritura. O judaísmo tem uma Bíblia, mas não nessa concepção que nós temos. Então, é na escritura que os judeus fundamentam suas doutrinas. Uma coisa importante para a gente registrar é que na cabeça de um judeu não existe essa distinção entre religião, trabalho, vida social, vida cultural, filosofia, não. Tudo é lido e enxergado a partir da perspectiva da Torá. O judeu não faz essa distinção como nós ocidentais. Hoje nós somos religiosos, muitos cristãos fazem.
Hoje nós somos religiosos, amanhã eu sou um profissional. Eu não misturo religião com trabalho. Para o judeu não tem diferença. Se ele está arando a terra, ele está servindo a Deus. Se ele está trabalhando, é a mesma ética, a mesma conduta. Então veja, para eles, a escritura é essencial. E essa escritura, ou essa Bíblia, essa fonte de autoridade, eles dividem em 3 partes essenciais. A primeira parte é a Torá, ou a lei, ou a instrução, as orientações espirituais, culturais, culticas, de rituais, estão contidas na Torá. A Torá é o coração do judaísmo. Estava lendo um autor que dizia que é o miolo da Bíblia deles. É a parte mais importante. Tem judeus que eles só dão grande importância à Torá. Eles não, as outras porções eles consideram tal, mas para eles a Torá é fundamental, é a base, é o fundamento de tudo. É o miolo, é o coração. Que na nossa, essa palavra Pentateuco, como a gente usa, é uma palavra grega. Penta quer dizer 5, né? Então os 5 livros, entre eles é conhecido como os 5 livros de Moisés, que são Gênesis. Na verdade, esse nome Gênesis é um nome grego dado a esse nome do livro, porque na tradição hebraica, geralmente as primeiras palavras do livro é o nome do livro, que dá uma noção geral do livro. Por exemplo, em Gênesis, a palavra seria origem ou princípio. A primeira palavra que aparece no texto da Torá é o nome da Bíblia, assim como também os demais livros. Então a Torá, você tem os profetas e você tem os escritos. Essa é a divisão da Bíblia deles, ou da escritura deles. Os profetas, então você tem Torá, Neviim e Ketuvim. Os Neviim são os livros históricos e proféticos. Ketuvim são os livros sapienciais. O cânon, ou o conjunto de livros da Bíblia hebraica, possui 24 livros. Eita, o nosso possui um pouco mais, calma. Trocando em miúdos, dão a mesma coisa. O cristianismo adotou como cânon do Antigo Testamento os mesmos livros que os judeus adotam. Agora, a divisão da Bíblia hebraica para a Bíblia protestante, ela é diferente. Ela segue uma dinâmica um pouco diferente. Por exemplo, quando a gente vai ver, né? Na Torá, nós temos os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. No Neviim, ou profetas anteriores e posteriores, nós temos Josué, Juízes. Eles não fazem essa divisão de 1º e 2º Samuel. Eles não fazem a divisão de 1º e 2º Reis, Livro dos Reis, ok? Os profetas posteriores como Isaías, Jeremias. E nós temos também os 12, que são aqueles 12 profetas menores, que muitas vezes tem dificuldade, né? Abra sua Bíblia em Naum, né? É bem complicado, porque, né? São aqueles profetas menores, tem profeta daquele que só tem um capítulo, às vezes 2, e é uma porção de 12 livros que eles são os profetas, que no nosso está dividido, que já contabiliza aí 12, para eles, os 12 profetas. A outra parte, o Ketuvim, ou os escritos, estão contidos exatamente a literatura sapiencial, a literatura poética, como os Salmos, Jó, o livro de Provérbios, enfim. Basicamente essa é a dinâmica, a estrutura deles, ok? Tomando as letras iniciais de Torá, Nevim e Ketuvim, se forma a palavra Tenach ou Taná. Essa é a Bíblia dos judeus, com as iniciais de lei, profetas e escritos. Esse é o texto sagrado dos judeus. Além dessas fontes de autoridade, existem algumas outras que os judeus se dividem. Lembra, tem judeu que considera todo o Antigo Testamento. Tem judeu que enfatiza mais a Torá. Já tem outro grupo que, além desses escritos sagrados, adotam outras fontes de autoridade, como a Mishnah e o Talmud. E também outros escritos. Essa Mishnah ou Talmud é basicamente tradições orais da Bíblia. Lembra? O rabino, o sacerdote, ao longo da história, né, e das celebrações, ele ia ensinando, ele ia instruindo o povo. E muitas dessas instruções foram registradas. Essas tradições e interpretações. E o que acontece?
muitas vezes o povo adotava aquilo como fonte de autoridade. Interessante, né? Só traçando um paralelo com o Novo Testamento. Quando Jesus veio, Jesus disse que não veio para quebrar a Torá, não é? Vamos contextualizar aqui. Vamos entrar no mundo hebraico. Jesus disse que não veio quebrar a Torá, a lei, né? O Antigo Testamento. Mas sempre Jesus dizia o quê? Ouvistes o que foi dito aos homens. Interessante, essa tradução pode ser entendida também o seguinte: vocês ouviram o que foi dito pelos homens. Isso provavelmente é uma referência de uma tradição oral entre o povo judeu que estava distorcendo a verdade. Vocês amam quem amam vocês, mas odeiam os inimigos de vocês, né? E o que é que Jesus faz? Jesus não quebra a lei, nem distorce. Na verdade, Jesus é a melhor e mais completa interpretação da lei, abrindo um parêntese dentro dessa análise. Por isso que ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito aos homens, ou pelos homens, pelos mestres de vocês. Eu, porém, vos digo. Então, essa tradição do Talmud, da Mishnah, Mishnah é o que é ensinado, e Talmud é o que é estudado. Os judeus tinham também esses livros. Só traçando um paralelo com a atualidade, porque, por exemplo, eu tive um professor na universidade, ele se considerava, na verdade, ele gostava muito de tradução judaica, e às vezes ele chegava na sala com alguns livros, né? Ele fala hebraico moderno, certo? Que é um pouco diferente do hebraico bíblico, certo? E você vai ver, para algumas pessoas da atualidade que seguem, porque judaísmo não é só religião, judaísmo é cultura, é literatura, é arte, enfim. Existem também, por um judeu espanhol chamado Moisés de Lyon, ele compilou uma porção de escritos chamada Zohar, e esses serviram de base para Cabala ou Cabalá. Talvez vocês já ouviram isso aí. Que é uma coisa muito mística, né? Os números, aquilo significa outra coisa. Nesse nome, isso é muito comum e na atualidade é muito estudado. Esse professor meu, ele estudava, ele chegava com esses livros de filosofia, de literatura judaica e hebraica, e tem muita gente que lê sobre isso. Tem os mistérios, para você penetrar nos mistérios da divindade. É um movimento esotérico, de conhecimento assim sofisticado, elevado, não revelado no que está aqui, mas por trás do texto tem algo a mais. Então, isso é até recente, um tempo desse, teve um debate na Band, né? E o pastor Mauro Master foi convidado, né? Você tinha lá um estudioso do judaísmo, e justamente sobre essa cabala ou cabalá, essa possível duas pronúncias, ou, enfim, eu não sei, certo? Então, essa é a fonte de autoridade, mas a principal fonte de autoridade do judaísmo é a Torá ou a Bíblia hebraica, certo? Depois, Deus. Os judeus afirmam ter uma crença, uma fé monoteísta. Eles legaram isso ao mundo. Eles creem em um só Deus. O que é que nos diz Deuteronômio 6:4? Essa é a confissão de fé dos judeus. Shema Israel, ouve Israel, né? Essa é a declaração de fé. Um judeu deveria ser a primeira palavra ou frase que um judeu deveria aprender e a última dita por ele, né, na visão deles. Ela é muito importante e muitas vezes ela é repetida todos os dias ou nas cerimônias. 6:4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o... Isso é uma concepção monoteísta. Ele é o único, não há outro. Se existirem outros, são falsos deuses. Então o judaísmo, ele tem uma crença monoteísta em um único Deus. Qualquer tentativa de politeísmo é repudiada pelo judaísmo. Embora, que a gente sabe, ao longo da história dos judeus, eles adoraram outros deuses, eles se corromperam, mas Deus punia. Mas o judeu sabe, ele só pode adorar o Deus que se revelou a Abraão e o Deus que se revelou a Moisés. E disse a Moisés qual era o seu nome e o significado do seu nome. Então veja, o próprio mandamento, né, diz que a gente não pode seguir outros deuses, oferecer sacrifícios a eles. O princípio básico do judaísmo é, eu sublinhei aí, a unicidade absoluta e indivisível de Deus. Deus é único. Não pode existir nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser que reivindique para si a divindade. Portanto, aqui a gente já lança uma concepção de que, para os judeus, Jesus não poderia ser Deus, ser equiparado ao eterno.
a Yahvé. Não poderia. Nem o Espírito Santo. Então, essa concepção de trindade não existe no judaísmo. Para eles é uma concepção cristã e uma concepção distorcida das Escrituras. Na verdade, muitos chegam a dizer que é uma concepção até politeísta. Olha, os cristãos dizem que existe Deus o Pai, ou melhor, Deus, quanto à sua essência, é um, mas quanto a pessoas são trina. Ele é trino, ok? Todas as pessoas da trindade são também Deus 100%. Peraí, então isso é um politeísmo, porque a Bíblia diz que só há um Deus. Como é que Jesus é Deus e o Espírito é Deus? São 3 deuses? Isso é politeísmo, eles concebem dessa forma. Na próxima semana a gente vai trazer uma resposta bíblica e ver que desde o Antigo Testamento, Deus já se revelou a esse povo como sendo um Deus trino. Uma unidade que é composta, mas na próxima semana a gente vê isso, tá certo? A segunda parte desse estudo. Então, eles creem nessa unidade absoluta de Yahvé, como Deus Criador. Eles concebem Deus como sendo o Criador, o sustentador do universo, onipotente, onisciente, onipresente, Deus que entra em aliança, Deus que se revela, um Deus amoroso, que permeia todo o universo. Existem muitas crenças em comum entre o judaísmo e nós, mesmo porque nós herdamos dele. Em relação a Deus, o ponto principal é que nós concebemos um Deus quanto à sua natureza trinitária. Eles não. A natureza de Deus é, vamos dizer, unitária. É só ele que existe, né? Só existe ele como Deus. Não existe filho, não existe espírito, não. Então nós concebemos a natureza de Deus como sendo a natureza trinitária. Quanto à essência, Deus é um, quanto à pessoa, ele é 3. Os judeus não. Ele é um quanto à essência e ele é um quanto pessoa. Então essa é a nossa diferença principal entre ele, que é, para nós, o ponto principal. A trindade, a gente vai ver na próxima semana, é a essência do cristianismo. Deus se revelou a Moisés. Deus disse a Moisés: quando você for lá dentro do faraó, diga para ele que eu sou o que sou, te enviou. Na verdade, a melhor tradução, porque no hebraico você não tem o verbo ser, ele não é usado para o verbo ser no presente, eu sou. Não, o hebreu não diz eu sou. Por exemplo, se você for dizer eu sou médico, ele não diz eu médico. O pessoal já entende. Deus, esse verbo na primeira pessoa é aplicado a Deus, porque Deus é o eterno. Esse é o significado do nome de Deus, ou seja, ele era, ele é e sempre será o eterno. É assim que Deus se revela a Moisés e diga: olha, diga para eles que eu era, eu sou e eu será, enviou você para libertar o povo. Os judeus, têm o nome de Deus como sagrado, eles não pronunciam, razão pela qual essa pronúncia se perdeu ao longo da história. O sacerdote só pronunciava uma vez por ano, no dia do sacrifício, por 2 razões. Pelo fato do nome de Deus ser sagrado, eles levaram ao pé da letra aquele mandamento de não tome o Senhor teu Deus em vão. Mas eu estava vendo uma outra leitura que era interessante. Sabe por que também o judeu não pronunciava o nome de Deus? Para que as nações pagãs, ao ouvirem o nome do Deus, o Deus eterno, não ficassem zombando da nação de Israel, ou não profanasse. Pena que muitas vezes Israel tinha atitudes que fazia isso, né? Veja. Na sequência, Israel como nação. No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com Israel, a gente já viu isso. Deus adotou essa nação como seu povo particular, sua propriedade exclusiva. Por isso mesmo, Israel é o filho amado de Deus. Interessante, eu já estou aqui em Deuteronômio, irmãos, eu vou adiantar um pouco. Deuteronômio, eu gosto, esse é um dos textos que eu mais gosto do Antigo Testamento em relação a Israel. 7,6 diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor, separado ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu próprio povo, o povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Veja, a liberdade de Deus, a livre escolha soberana de Deus. Aí continua: não vos teve Senhor afeição, não vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Em outras palavras, o autor está dizendo: vocês eram insignificantes, em vocês não havia mérito nenhum, mas eu graciosamente resolvi escolher vocês. Não era porque vocês são melhores, não era porque vocês fazem a circuncisão porque outros povos faziam,
Não era porque vocês são religiosos, outros povos também eram. Não. Eu, de forma graciosa, resolvi escolher vocês. Aí o 8 diz assim: mas porque o Senhor vos amava. Qual é a causa da escolha de Deus por aquele povo? Deus amava aquele povo. E para guardar os juramentos que fizeram a vossos pais, a aliança, né? Deus diz também: eu escolhi vocês porque eu amava, o amor precede, mas também porque eu fiz uma aliança com os pais de vocês, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, né? Então veja, o judeu tem essa... Nós somos o povo de Deus escolhido, a nação santa e exclusiva. Deus não escolheu nenhuma outra. Deus não escolheu o Brasil, os Estados Unidos. Deus escolheu a Israel. Para quê? Qual é o objetivo? Para engrandecer aquele povo? Não. Deus escolheu esta nação para ser luz para as demais nações, para manifestar a sua glória. Israel era um meio pelo qual Deus manifestava aos outros povos a sua glória e o seu conhecimento aos demais povos. Então o judeu, ele tem exatamente essa concepção: nós somos o povo de Deus, o único. Deus não tem outro povo, só nós judeus, né? Interessante esse outro que nos mostra exatamente essa leitura. Nós temos aí Israel no centro. Essas outras bolinhas que vocês veem são as nações. Vamos lá, os egípcios, os mesopotâmios, os babilônios, por aí vai. Então, essa ideia de missão centrípeta é que os povos deveriam vir a Israel, que tinha a missão de revelar o Deus verdadeiro. Interessante, você não vê um judeu evangelizando de porta em porta. Alguém já viu? Você vê pessoas de outras religiões, Testemunho de Jeová, Mórmon. Você não vê. Alguém hoje de manhã foi visitado por um judeu, vim chamar você para a sinagoga, eu quero fazer de você um prosélito. Não tem. O judaísmo não é a religião que faz proselitismo, não. Como nós, a enviar isso, missionários, a gente não tem essa preocupação. Nós somos o povo de Deus. Se eles quiserem, eles têm que vir até nós, reconhecerem o único Deus, fazer essa confissão: Deus é o único, circuncidar, passar a observar o calendário. Ele não vai ser judeu no sentido étnico, porque daí tem que ter nascido de pai e mãe, principalmente de mãe judia. Vai ser, por exemplo, racialmente ou de forma étnica ou étnico-racial, para ficar bem salvaguardado, eu nunca vou ser judeu. A gente vai ver na semana que vem que espiritualmente há essa possibilidade, mas de forma étnica eu nunca vou ser. Então, missão centrípeta é a ideia de que os povos deveriam vir para Israel, ouvir a lei e aprender do Senhor. Na sequência, Jesus Cristo. Os judeus não acreditam em Jesus. Veja, uma coisa importante esclarecer: havia uma esperança messiânica em Israel. A palavra Messias, né, vem do hebraico, que é ungido, Machia, né, o ungido de Deus. Havia essa expectativa. Deus disse isso, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 15, de que ele iria enviar um profeta. 18, né? Obrigado, senhor. O Senhor iria enviar um profeta. 18:15, eu confundi o capítulo com o versículo. Deuteronômio 15, não. Deuteronômio 18, o versículo que é o 15. Obrigado. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti. Esse profeta não seria Moisés, não seria Samuel, não seria de teus irmãos. Semelhante a mim, a ele ouvirás. Na verdade, desde Gênesis 3:15, Deus promete que vai enviar o seu filho, né? Mas esse é um dos textos principais no contexto judaico, de que Deus promete que vai enviar um profeta, o maior profeta de todos os tempos. O Messias, o enviado das nações, o ungido de Deus. Então vê, eles dizem que esse Messias, que nós cristãos consideramos que ele veio, que ele cumpriu, que ele morreu e ressuscitou, não cumpriu as profecias relativas ao que estava referente ao Messias. Eles concebiam de que quando o Messias viesse, a maioria dos judeus iriam regressar para lá. O judeu é o povo mais disperso que tem no mundo, mais espalhado. Iria reconstruir o templo. Esse Messias iria trazer paz, e não foi bem isso que aconteceu.
Ou seja, que o Messias viria de outra forma e queria cumprir algumas profecias que na concepção deles ele deveria. Para eles, então, Jesus de Nazaré não é o Messias. Pode ter sido um líder, pode ter sido, mas não é. Então, para eles, Jesus ainda vai vir, eles ainda esperam o Messias. O judaísmo diz que o Messias nascerá de pais humanos, logo, pai e mãe, com atributos físicos normais, como qualquer outro ser humano. Ele não será um semideus ou Deus e não possuirá características sobrenaturais. Vai ser um homem. Ele não pode ser Deus, porque na concepção judaica só há um Deus. O Messias vai aparecer no futuro e reinar e reunir os judeus mais uma vez na terra de Israel. Haverá um regresso do povo que está espalhado. O templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, vai ser reconstruído, né? Eles têm essa concepção. Logo, Jesus para ele Jesus é um nome qualquer, uma pessoa qualquer, não é Deus. Viveu na Galileia, até pregou, legal, muito, mas ele não é Deus. Para eles, Jesus não é Deus. Ele virá ainda. E o último ponto que a gente vai analisar é sobre o Espírito Santo. Basicamente, nessa minha análise, estudo, eu levei muito em consideração a questão nossa, né, da Trindade, ou qual a concepção dos judeus sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eu entendo que é essencial para a gente conhecer a concepção deles, e são exatamente esses pontos que vão distinguir eles de nós. Para eles, o Espírito Santo é um outro nome para a atividade de Deus na terra. O Espírito Santo é o sopro, né? Ele diz que é o poder ou a força de Deus em ação no mundo. Então, o Espírito Santo não é divino. O Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, é o poder do eterno, né? Quando Deus age, aquilo é exatamente o Espírito Santo. Eles não professam a divindade, porque na leitura judaica, na interpretação dos hebreus, se eles admitirem que o Espírito Santo é Deus, eles vão cair em quê? No politeísmo. Eles vão ser politeístas, porque há mais de um Deus, na leitura deles. O Espírito Santo não tem os mesmos atributos de Deus o Pai, porque ele é a força. Logo, Deus é maior que a força. É ele quem emprega, quem usa essa força, né? Certo? Praticamente, se a gente fosse falar, os judeus também não concebem essa ideia, não é, de transmissão do pecado original, passa de um para outro. Para ele, no geral, o homem é bom. A salvação, que eles não entendem dessa forma, né, como nós, de se livrar do inferno, do pecado. Na verdade, para eles, a salvação se dá por meio da circuncisão, através das obras, das observações do calendário, dos ritos, praticamente dessa forma, que é diferente da nossa concepção. Bem, para a gente encerrar, eu queria trazer alguns dados estatísticos sobre esse grupo religioso e da gente fazer as considerações finais, e se porventura tiver alguma pergunta. Primeiro, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, último censo de 2010, para nossa surpresa, vamos dizer assim, nossa surpresa, de certa forma, não é, né? Há cerca de 107.329 judeus no Brasil. Só isso. Lembre-se, é a menor religião, muito provavelmente, é a menor religião do mundo. Ela não tem intenção de fazer proselitismo como o islamismo, como o catolicismo, o cristianismo. Não tem. A segunda maior comunidade judaica, o Brasil, é a segunda maior comunidade judaica da América Latina. Perde para a Argentina. No mundo, o Brasil é a 11ª comunidade judaica no mundo. Então, a gente tem um certo número considerável aqui no Brasil de judeus, mas veja só, no mundo existem entre 14, 15, cerca de 16 milhões de judeus. Representa 0,2% da população mundial. E desses, só 6 milhões residem no atual Estado de Israel, que foi fundado, né, no século passado, né? 1948, se eu não estiver enganado, né? Que o Estado de Israel foi fundado. Lá vivem apenas 6 milhões. Vamos calcular aqui. 6 para 14, 8, né? Ou seja, mais da metade dos judeus estão fora de sua pátria. Onde é que vivem esses judeus? Eles vivem fora de Israel. O maior número de judeus está nos Estados Unidos.
na Rússia, na França, na Alemanha, tem também aqui no Brasil e em outros países. Então, um povo disperso, é um povo que está espalhado pelo mundo. No Brasil, os judeus chegaram no século 17, eles foram expulsos, né? Um grupo de judeus chamados judeus sefarditas, é de onde, quando a gente vai estudar o hebraico, é de onde vem a pronúncia, é desse grupo que vivia na Península Ibérica, entre a Espanha e Portugal. Eles vieram, por perseguições, foram lá para a Alemanha, né? E nesse período no Brasil, no século 17, estávamos vivendo o momento da dominação holandesa no Nordeste, e Recife foi fundamental para isso. Então, chegaram muitos judeus nessa época, porque o Brasil era um lugar de liberdade religiosa. Irmãos, nós temos mais de 500 anos, na verdade 516 anos de história, né? Veja, até hoje, nós temos essa liberdade religiosa no Brasil. Mais de meio século a gente tem. Quando as pessoas são perseguidas por motivos religiosos, políticos, para onde é que elas vêm? Brasil, gente, é muito bom. O Brasil é um país da liberdade, de certa forma. Tem aí umas leis, mas o Brasil é um país de liberdade religiosa, de crença. E é um terreno fértil para essas falsas religiões, mas pela graça de Deus, para o verdadeiro evangelho. O brasileiro, ele tem esse coração. Então, os judeus vieram, vindo para Recife, eles implantaram, a primeira sinagoga das Américas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Na verdade, eu vou passar, depois eu volto aqui. Era conhecida no Recife Antigo, né, como a Rua dos Judeus. Hoje ela é conhecida como a Rua do Bom Jesus. É a sinagoga Rocha de Israel. Para efeito turístico, cultural. É quase como se fosse também serve como museu. Muitas escolas você paga uma entrada lá. Para conhecer a cultura, a religião nesse sentido. É muito interessante a visita. Você pode ir lá, agendar e... Era a primeira sinagoga oficial dos judeus na América, das Américas. Porque lembra, depois que os judeus vieram para cá, para Recife, e houve a resistência dos portugueses, principalmente, contra os holandeses, na Batalha dos Guararapes, esses judeus, sua grande maioria, foram expulsos. Para onde é que eles foram? Para Nova Amsterdã. Onde? Em Nova York, nos Estados Unidos. De lá, eles cresceram. O que é Nova York hoje? É uma das maiores. Tem gente, para você ter ideia, abrindo um parênteses, tem gente que acha que a capital dos Estados Unidos da América é... Não, Washington, o distrito de Washington DC. Não, irmãos, tem gente que acha que é Nova York, que é uma das cidades mais importantes da... Mas veja, quem foi que fundou? Os judeus que daqui saíram, levaram sua capacidade de comércio, sua inteligência, a cidade cresceu. Infelizmente Recife perdeu, né? Vamos dizer assim, vamos lamentar. Como disse uma professora, colega minha de história, na história não existe e se, não existe. Certo? Então, eles saíram daqui, mas deixaram essa sinagoga desde o século 17, aqui em Recife. Irmãos, apesar de serem poucos, os judeus sempre exerceram forte influência na história. Nós temos algumas personalidades como Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein e tantos outros gênios. É uma das nações que mais ganhou o prêmio Nobel de Física, de Literatura. É uma nação que tem impactado o mundo. É uma nação que, apesar de não fazer proselitismo, mas legou até mesmo para nós temos uma dívida, vamos dizer assim, para com esse povo. Concepção monoteísta, que no cristianismo foi ampliada. Essa própria concepção do sagrado, dos textos bíblicos. Onde é que o cristianismo está fundamentado? No judaísmo. É de lá que nós tiramos muitas ideias cristãs. Mas eles precisam do Salvador. E nós temos muito a aprender com esse povo. Em termos de cultura, de língua, de prática religiosa. Nós temos muito o que aprender. E veja, eles não fazem prosélitos. Nós estamos em um país que a gente tem a oportunidade de, se a gente quiser sair aqui, esse grupo, e de casa em casa, a gente pode propagar sem ser preso. Amanhã, na escola onde eu trabalho, eu posso abrir a Bíblia sem ser preso.
Podemos ir nas escolas públicas sem ser preso. Nos Estados Unidos, se você fizer isso, dá problema, irmão. A Bíblia lá, você pode abrir o Capital de Marx, você pode abrir qualquer outro livro. A Bíblia é problema. Na verdade, o diabo é muito astuto. Ele sabe que a escritura aberta pode abalar qualquer estrutura. Irmãos, que a partir desses estudos a gente possa refletir sobre quem somos nós, o nosso papel e importância, e aproveitar. O Brasil é um país fértil. Não só os judeus vieram para cá, os islâmicos também estão vindo, estão crescendo, e outros grupos estão vindo e crescendo.